A polêmica dos royalties do petróleo. Os parlamentares dos estados não produtores tentam montar uma estratégia para votar o veto da presidente Dilma Rousseff ainda esta semana. Eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Lívia Veiga, que está lá no Congresso Nacional em Brasília e tem outras informações. Lívia, boa tarde. Qual seria essa estratégia, hein? Oi, Guilherme, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os líderes dos partidos entregaram um requerimento à mesa do Congresso para então votarem os 3.060 vetos que aguardam para serem analisados pelo Congresso antes dos 140 vetos do projeto dos royalties. E uma informação que chegou agora, Guilherme, é que chegou no Supremo Tribunal Federal o agravo regimental do Congresso Nacional contra a decisão do ministro Luiz Fux, que suspendeu a votação dos vetos dos royalties do petróleo. A advocacia do Congresso pede, então, que esse recurso seja analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal ainda amanhã. Sobre os royalties do petróleo e toda essa polêmica aqui no Congresso Nacional, nós agora vamos fazer um debate. De um lado, o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, e do outro, o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro. Vou começar com o senador. Senador, esse requerimento, com isso, vocês acham que conseguem votar já amanhã 3.000 vetos que trancam a pauta? Boa tarde. Boa tarde, olha, trata-se de uma riqueza que é gás e petróleo em mar. E isso no mérito. Agora, a decisão do Supremo, ela causou dois efeitos. O primeiro, ela suspendeu a urgência e ela trancou a pauta do Congresso Nacional. Então, esse requerimento de urgência, com base no artigo 66 da Constituição, ele vai permitir, de um lado, que a gente tenha a votação de todos os vetos, os 3.060 vetos, destrancando a pauta e permitindo votar o veto número 38, que é esse que trata sobre royalties e participação especial. Bom, vamos conversar agora, então, com o deputado Alessandro Molon. Deputado, 3.000 vetos que vocês vão ter que apreciar tudo em uma sessão. Agora, a bancada do PT na Câmara foi uma das poucas que não assinou esse requerimento. É verdade, eu considero uma temeridade votar numa só manhã 3.000 vetos de projetos que estão nas gavetas do Congresso há mais de uma década, que tratam de temas completamente diferentes, sem o necessário debate, de assuntos de extrema importância para a vida nacional. Por isso, eu acho que é uma irresponsabilidade essa colocação na pauta. Espero que o presidente do Congresso não cometa esse grave erro que vai afetar a vida do país e que, no fundo, mostra uma falta de seriedade com os assuntos que vão ser debatidos. Não há nenhuma necessidade de votar os vetos todos amanhã, já que o orçamento pode ser perfeitamente votado, uma vez que a decisão do ministro Fux apenas determinou que a votação dos vetos deve se dar na ordem cronológica de acordo com as regras procedimentais do regimento interno do Congresso. Ok. Agora, senador Wellington Dias, em relação a esses 3.000 votos que devem ser apreciados já na sessão de amanhã, qual vai ser a orientação? Vai ter alguma orientação? Porque são muitos votos. Não, o voto ele vai depender da posição individualizada de cada um. O fato concreto é que estamos cumprindo aquilo que está na decisão do ministro Fux, ou seja, tratando não mais com base no regimento, como lamentavelmente, por isso que contestou. O Congresso Nacional diz que não concorda com a decisão do Supremo, por isso o recurso, por isso o agravo, por isso que esperamos inclusive o julgamento. Enquanto não tem um julgamento, está pautado os 3.060 vetos na ordem cronológica, lá do primeiro que entrou aqui e ainda não foi votado, até o último que entrou aqui. E com isso nós vamos garantir a desobstrução da pauta. Aqui nós temos vários projetos de interesse do país. Por exemplo, a discussão sobre o fundo de participação e um conjunto de outras matérias. Eu acho que é pensando no Brasil e na distribuição justa de royalties e participação especial que vamos fazer essa votação. Obrigada, senador. Agora, uma última pergunta para o deputado. Deputado, em relação a todos esses votos de uma só vez, caso se chegue a votar já os royalties do petróleo também, existe mais algum recurso? Vocês que estão preocupados com essa aprovação? Não há a menor dúvida. Nós já estamos preparando novos recursos ao Supremo, já que, ao que tudo indica, mais uma vez as regras do regimento do Congresso serão desrespeitadas e não é possível que alguém analise ou acredite que esses vetos vão ser votados com o mínimo de seriedade, de atenção, de profundidade que eles merecem. Eu acho
que a imagem que o Congresso passa com essa decisão é uma imagem muito perigosa para a população brasileira. Mostra uma falta de cuidado com assuntos sérios que dizem respeito à vida da população e que vão ser votados de qualquer jeito apenas para se chegar à derrubada do veto dos royalties do petróleo. É gravíssimo, um precedente gravíssimo que o Congresso Nacional corre o risco de dar amanhã. Eu espero que esse erro não seja cometido. Deputado, muito obrigada também pela participação. Deputado Alessandro Molon, senador Wellington Dias. A sessão, se for aprovado então o requerimento para que sejam votados os 3.000 vetos já na sessão de amanhã, a cédula, na verdade, não vai ser uma folha, vai ser uma cédula impressa e, na verdade, é uma apostila que deve ter cerca de 300 páginas para que os parlamentares votem cada um dos 3.060 vetos de 204 projetos que aguardam análise. Tem projeto que aguarda análise desde o ano 2000 aqui no Congresso Nacional. Guilherme, é com você. Obrigado, Lívia. Vai ser um dia realmente diferente assim, em Brasília. Obrigado, Lívia, pelas informações.